os movimentos sociais como se fosse a parte atrasada do país, em confronto com a parte moderna, que seria o mercado financeiro. Mas foram esses movimentos sociais que trouxeram algo que ajuda a mudar a face do país, que é chamada tecnologia social. O que é tecnologia social? É o conhecimento que você tem para transformar políticas sociais em políticas efetivas de inclusão social em todas as áreas. Então, você começa a trabalhar Bolsa Família. Primeiro, você teve aquele Fome Zero, que foi um fracasso fantástico. Daí entra o Bolsa Família. O Bolsa Família, você passa a trabalhar com metodologias, aí o que há de mais avançado em termos de controle, em termos estatísticos, e começa a injetar recursos aí para tirar essas famílias da faixa da fome. Isso aí não é para se obter resultados econômicos, isso é compromisso de qualquer país civilizado. Mas os resultados chegaram. Daí você melhora o salário mínimo, que passa a injetar recursos aí em regiões que estavam completamente estagnadas. Daí você começa a fazer um trabalho na agricultura familiar. Como que você vai fazer trabalho na agricultura familiar? Basta jogar crédito no Banco do Brasil? Não. Você tem que ter um conhecimento do que é a economia da agricultura familiar para poder fazer ações sociais efetivas que viabilizem a agricultura familiar. E daí você começa a pegar dos movimentos sociais, aquele pessoal que trabalhava a terra, pessoal que participou dos primeiros movimentos populares da terra, que tinham esse conhecimento. E permitiram até lançar esse plano do biodiesel aí com uma parte calcada em agricultura familiar, porque sabia a lógica econômica da agricultura familiar. Daí você começa com Pronaf, com Mais Alimento, começa com um conjunto de políticas visando tirar esse pessoal da miséria. Quando estoura a crise internacional, que daí cai a ficha do país. É importante entender esse negócio para ver o papel revitalizador da política. Aqui no Brasil e em outros lugares, você tem essa história de achar que toda política ela é, em princípio, maléfica, é sacana, mas é a política, é a necessidade de você. Aquelas pessoas que têm sensibilidade para as demandas populares e que conseguem transitar de uma forma eficiente, sem incorrer ao populismo, que, digamos, são as promessas inatingíveis aí, que mudam países, não são os economistas. Então, todo esse processo que ocorreu por conta de quê? Da sensibilidade social e política de um governante que abre o espaço, faz o discurso e coloca uma parte do governo para trabalhar essas políticas. De repente, você começa a ter uma revitalização da economia do Nordeste, do Centro-Oeste. Tempos atrás foi feito, nós fizemos um seminário lá sobre o consumidor invisível, e nós trouxemos a Tânia Bacelar, que é uma excelente economista lá de Pernambuco, talvez a última discípula do Celso Furtado, né? E ela mostrou um mapa, primeiro um mapa da miséria, onde tem mais miséria, vermelho, onde tem menos miséria, azul ou verde lá. Se você pegasse de Belo Horizonte para cima, indo em direção ao Centro-Oeste e Amazônia, manchas vermelhas para todo lado. Daí ela pegou um outro mapa para identificar regiões de crescimento dinâmico, ou seja, regiões que estavam crescendo acima da média. Daí o que você tinha? Você tinha Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E você tinha o interior de Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O novo país que está se desenvolvendo está sendo nessa área. Ou seja, daí você começa por quê? Você cria um mercado consumidor em cima de pessoas que mal comiam. Então, num primeiro momento, aquele mercado revitaliza o comércio local. Daí abre os olhos das grandes empresas que falam, poxa, se tem mercado lá, eu preciso instalar empresas lá. E à medida que vão instalando empresas lá, vão gerando mais empregos e mais dinamismo, e ganham uma vida própria. Eu tive recentemente em Recife, num evento lá do Porto de Suape. É muito interessante, porque a partir, dadas essas condições, começam a aparecer pessoas públicas aí no governo, ou em associações e tudo, que começam a trabalhar estrategicamente aquelas condições. Então, em Pernambuco, por exemplo, vai a refinaria para lá. Tem a ferrovia que vai para o interior. Então, você já tinha todo um planejamento, onde tinha lá o superintendente da Petrobras lá, o secretário de desenvolvimento, o sujeito do Porto de Suape lá, planejando como que, a partir daquilo, você ia criar uma linha de desenvolvimento para todo o interior. Você vai no Piauí, sul do Piauí, você tem todo aquele processo de
mudança que está ocorrendo lá. Daí você fica sabendo lá de um centro de apicultura, lá de pequenos apicultores exportando para a Europa. E daí aqueles pequenos apicultores já têm outros grupos de artesanato buscando informações com eles para poder também exportar. Então, o desenvolvimento ele vai se dando em cima de teias econômicas. A gente rompeu, estamos rompendo ainda, hein, porque a pequena e microempresa ainda não está totalmente considerada. Eu acho que com esse anúncio da criação de um Ministério de Pequena e Microempresa, talvez você deu o salto que faltava aí. Mas quando você via historicamente o desenvolvimento do país, o desenvolvimento se dava exclusivamente em cima da grande empresa. Se você for pegar as linhas econômicas, você tem lá os desenvolvimentistas e os mercadistas. O que os desenvolvimentistas faziam? Precisamos criar grandes campeões nacionais. Então, você fechava o mercado de importação, concedia financiamento à vontade para essas empresas, achando que com grandes empresas, bastava ter grandes empresas que o resto do país ia atrás. Quando você entra na era mercadista, com o Fernando Henrique Cardoso, a visão muda apenas o campeão, mas a visão é a mesma. Então, cria um modelo aí com taxa de juros exorbitantes, facilita fluxo de capitais, facilita até o dinheiro ilegal aí, que a CPI do Banestado mostrou tão bem esse jogo, cria grandes acumulações de riqueza nas mãos desses banqueiros de investimento, que eles são lá do moderno, eles vão criar grandes empresas e o país vai atrás. E o que nós estamos vendo agora, nos últimos anos, é a comprovação do que ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu no Japão, que o desenvolvimento tem que se dar em cima de teias econômicas. Não adianta você ter apenas a grande empresa, que a grande empresa você tem que ter no entorno dela todo um conjunto de pequenas empresas se entrelaçando, fornecendo umas para as outras. É isso que cria o desenvolvimento. Porque são pequenas empresas, grandes empregadoras de mão de obra. Dessa teia de pequenas empresas vão surgir oportunidades para mais à frente. Você tem as novas campeãs que vão surgindo dessas pequenas empresas para revitalizar a economia, e assim se dá o processo de desenvolvimento. Então, hoje, o Brasil está passando pelo seguinte conjunto de grandes transformações. Você tem, de um lado, a inclusão social, a nova classe C e D aí, revitalizando a economia. Você tem o desenvolvimento descentralizado, saindo das grandes metrópoles do Centro-Sul, espraiando-se pelo interior do Centro-Sul também, para Norte, Nordeste e Amazônia, que é uma outra grande mudança. Você tem uma mudança no modelo de gestão da política econômica. Então, vocês veem que até 3 anos atrás, 4 anos atrás, o modelo que nós tínhamos era um modelo que desarranjava totalmente a estrutura de gastos do governo. Totalmente. Então, você tinha o seguinte, você tinha que começar o ano lá, levava 60 dias para o presidente autorizar gastos dos ministérios, daí dava a programação para os ministérios, depois de fazer todos aqueles arranjos aí com as emendas do orçamento, o ministro começava a planejar o gasto, de repente, você tinha que ter uma segunda aprovação, quando conseguia fazer o empenho, vinha a Secretaria do Tesouro e criava um contingenciamento. O que teve de desperdício do país nesse período é incalculável. Quando você parava aquele gasto lá, você criava multas, você tinha um desperdício de ter que desmobilizar, perder todo o trabalho que foi feito, mas toda a visão trazida pelo mercado e pela imprensa, bastava ter o superávit fiscal. Então, você tem várias maneiras de ter superávit fiscal. Se você pega uma empresa, eu lembro nos anos 90, a Sharp, uma grande empresa, a Sharp estava no prejuízo. Entrou um presidente lá e falou, em 3 meses eu vou colocar no azul. Em 3 meses colocou no azul. Em 1 ano matou a empresa. Porque para colocar no azul, desmontou o departamento de marketing, o departamento de desenvolvimento de novos produtos. Um país é mais ou menos isso. Quando você vai ver o superávit fiscal, você fala, por que conseguiu esse superávit? Porque não recuperou tais e tais rodovias. Se fosse uma empresa, aquilo entraria como depreciação. Então, o que você não gastou na rodovia, o equivalente, entra como prejuízo seu aqui. Prejuízo porque você vai ter que gastar mais adiante, muito mais do que foi feito, e você perdeu a eficiência naquela área. Mas toda a estrutura de gastos do governo acabava amarrada a essa visão financista precária, primária, que impedia o país de ter minimamente investimentos bem feitos.
Ficava todo mundo falando em necessidade de aumentar a arrecadação, em fazer reforma, o próprio setor privado. Todo aquele carnaval para ter uma reforma tributária que reduzisse a carga de impostos, mas ninguém olhando para a estrutura de gastos, querendo simplesmente cortar na tesoura sem nenhuma espécie de planejamento. Nós tivemos aí tem muito que avançar, evidente, né? Mas se vocês veem, por exemplo, como que avançou o planejamento na área de gastos públicos. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um grande gestor lá, que é o Zé Paulo Silveira, do Ministério do Planejamento, que a ideia dele é o orçamento, pegar todas as emendas orçamentárias e unificar, dar uma racionalidade. Então, é o seguinte, de acordo com o público visado. Então, se o público é o jovem, você tem lá gastos orçamentários do Ministério dos Esportes, Educação, Saúde, de várias áreas. Então, ele dizia o seguinte, vamos montar aqui uma estrutura que você crie um programa, traga todas essas verbas, junte todos os ministérios e coloque um gestor que vai criar indicadores e vai implementar esses programas. Isso era um dos princípios. O outro princípio é o seguinte, quando você tem um gasto público, aquele gasto viabiliza investimentos privados. Se eu faço uma rodovia num determinado lugar, abre um conjunto de oportunidades para investimentos privados. Então, ele montou, esse segundo conceito estava no Avança Brasil. O primeiro estava no Brasil em Ação. Então, planejou o gasto lá, fez o gasto, o BNDES montou um conjunto, bancou projetos para entregar para o setor privado projetos prontos. Um baita de um trabalho. Quando começa a colocar em prática, mela. Por quê? Porque você tinha um contingenciamento, você não tinha nem a garantia de que aquele investimento poderia se realizar. Não se realizou o investimento, você perdeu todo aquele esforço de coordenação de gastos. Quando você entra, isso aí serviu de aprendizado. Então, quando você entra no segundo governo Lula e sai o PAC é mais do que uma mera sigla, aí, um mero nome fantasia. O PAC ele pega as experiências mal sucedidas, aprende com os erros lá e cria um modelo de gestão que é embrionário ainda, tem que aprimorar muito, mas que significa um salto inédito na gestão pública brasileira. Por que um salto inédito? O Brasil, um dos grandes desafios que o Brasil sempre teve é o fato de ser uma federação mal feita. Então, os estados têm suas autonomias, têm tudo aí, mas sempre, mesmo no período de maior descentralização, é a União que definia tudo, lá em Brasília, ou no Rio de Janeiro, antes, e os estados ficavam amarrados às prioridades que eram definidas na capital federal. Então, você nunca teve, a rigor, um federalismo bem feito. Quando vem o PAC, o conceito qual é? E, a partir de Brasília, eu não vou conseguir fazer obras em estados se eu não tiver adesão de estados e municípios. Então, monta-se um modelo flexível de gestão, que para cada programa que surge, você junta todos os interessados. Então, digamos, se é Minha Casa, Minha Vida. Daí você junta lá setor privado, junta governos de estado, junta secretarias de habitação, junta Ministério de Desenvolvimento, Fazenda, Receita, junta todo mundo e começa a discutir. Vem o presidente da empresa, a empresa Brasil, que é o Lula, falou que era 1 milhão de casas. O que eu ofereço? Eu ofereço os financiamentos da Caixa Econômica Federal. Daí começa a discussão. Daí vem o setor privado e fala, não dá. Por que não dá? Porque nós não vamos conseguir fazer casa para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, que é a parte maior aí do déficit habitacional. Por que não consegue fazer? Porque tem muito imposto sobre material de construção. Então, isenta o material de construção, de imposto. Porque os financiamentos da Caixa, aí tem um seguro aí que afeta o pessoal com mais de 50 anos. Então, subsidia o seguro. Não, porque você tem os impostos estaduais e municipais que podem atrasar. Então, é o seguinte, o governador e o prefeito que quiser ter acesso a esse programa vai ter que reduzir a tributação em suas respectivas regiões aí. E daí, em cima de toda essa discussão, todo mundo falando, ouvindo, sugerindo, vinha a Casa Civil, consolidava o que seria uma ação eficaz, definia o papel de cada ator, cada um assinava lá, se responsabilizando, desde a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, até as Secretarias de Fazenda e tudo mais lá, definia aquela ação, daí criava uma estrutura de fiscalização para ir cobrando e avaliando o que estava acontecendo. Daí solta o programa, no meio do caminho, você vai vendo onde que tem problemas, tenta aprimorar. Então, com esse modelo, e daí a Casa Civil cobrando, porque quando você pega o Avança Brasil, um dos grandes problemas do Avança Brasil é que você jogava lá grupos de ministros e ministérios
em torno de um programa, e o responsável pelo programa era um gestor público, ou seja, uma pessoa que na hierarquia do setor público era inferior ao ministro, então não conseguia nada. Então, esses avanços que foram ocorrendo gradativamente, permitem ao Brasil chegar agora, primeiro, com um mercado de consumo de massa,